E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Adriano Leres. Estamos aqui para mais uma aula de História do primeiro ano do ensino médio. Esta aula ela é direcionada para o segundo bimestre, certo? Do primeiro ano do ensino médio. E nós hoje vamos falar, vamos introduzir o assunto sobre Antiguidade Clássica. Mais precisamente sobre Grécia, Roma, e eu já vou falar melhor sobre isso. Mas antes de mais nada, como é a primeira aula do segundo bimestre, no caso de um bimestre novo, eu preciso fazer uma breve introdução. E aí, como é que foi o primeiro bimestre? O que você achou das aulas de história? Tá gostando? Não tá gostando? Deixa aí nos comentários. Não se esquece de deixar um like aí no vídeo para ajudar o vídeo, o impulsionamento do vídeo. Mas deixa nos comentários aí o que você achou do primeiro bimestre, como é que ficou sua nota aí, você gostou, ficou legal? Então, todos os que estão preenchendo a lista de presença que fica aqui na descrição do vídeo, gente, tá tendo uma participação. Tá tendo nota, beleza? Isso daqui é a referência, tá bom? Se você tá com dificuldade de preencher a lista de presença que tá na descrição do vídeo, manda mensagem pro professor. Ou, na pior das hipóteses, se tiver com algum problema no celular, aí você manda os exercícios como foto, certo? Os exercícios que eu sempre peço ao final, você manda como foto pra mim, ou a gente conversa e vê de alguma forma pra você não ficar sem essa nota, tá bom? Então esse vídeo aqui ele é importante para que você consiga acompanhar essa nossa aula online, certo? É uma aula assíncrona. Por que ela é assíncrona? Porque ela não é ao vivo. Você pode assistir no melhor momento que você achar melhor, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, a hora que você tiver internet, que não, sei lá, que tiver um celular em mãos, o Wi-Fi do vizinho emprestado. Então é isso, por isso que é uma aula assíncrona, porque se eu comecei a gravar no começo num horário determinado pelo Meet, e eu tive alguns problemas, porque nem todos os alunos conseguiam assistir naquele horário definido. Então era 1, 2, 3, 4 alunos que conseguiam, aí os outros acabavam ficando prejudicados, e aí mandavam mensagem fora do meu horário de trabalho: ô professor, você pode me ajudar? O que é para fazer? Eu não quero ficar sem nota. E eu tinha que atender todos os outros de novo, fora do horário, para ajudá-los, para não deixá-los sem nota, que eu não acho justo, E aí, para resolver esse problema, eu resolvi fazer dessa forma: eu gravo. Quem quiser na hora da aula, assiste. Quem quiser depois da aula, assiste também. Certo? Não é dessa forma que eu estou fazendo. Então, partindo dessa breve explicação, vamos lá. No primeiro bimestre, nós estudamos... Vamos lá agora, fazer um resumo do bimestre anterior, tá? No primeiro bimestre, nós estudamos sobre o que é a história, a parte teórica, A história estuda o passado. Não é só isso. A história estuda o ser humano no tempo, nas idas e vindas no tempo. Eu, professor Adriano de hoje, historiador, vou coletar fontes históricas do passado para tentar reconstruir o passado. Mas eu vou reconstruir esse passado com base no meu presente. Tá certo? Eu vou usar a cultura do presente. Infelizmente, querendo ou não, eu acabo pensando o passado de acordo com o meu presente. Certo? Então, estudamos também sobre a origem da humanidade, falamos sobre Charles Darwin, falamos também sobre outras formas de explicar de forma transcendente, como é o caso da mitologia grega, mitologia egípcia, tem os próprios Yorubás na África que explicam de outra maneira, os Tupi-Guaranis e, é claro, a maioria da religião que tem aqui no Brasil, que é o cristianismo, que usa a Bíblia para explicar a origem do ser humano, do universo, de acordo lá com o livro de Gênesis. Mas isso é um outro assunto. Passamos também sobre a pré-história. Falamos de Charles Darwin, que trata da teoria da evolução, que é uma teoria científica. Na escola, nós partilhamos a teoria científica. Eu apresentei para vocês outras narrativas de outras religiões. Apresentei. Se você quiser acreditar, por bem, fique à vontade. Mas a escola, a escola como espaço de construção do saber científico, nós temos que propagar a teoria científica, que é de Charles Darwin, tá bom? É a teoria da evolução, tá bom? Então, de acordo com Darwin, os seres humanos teriam evoluídos, de primatas, de ancestrais em comum. Australopiteco, Homo habilis, Homo erectus, homem de Neandertal e por aí vai. Tô resumindo, tá, gente? Esse é o bimestre anterior. Quem quiser, volta lá e pesquisa, assistam as videoaulas. Falamos sobre a pré-história. Pré-história que é dividida entre o período paleolítico e neolítico. Paleolítico, pedra velha, neolítico, pedra nova. Paleolítico, eles caçavam, coletavam, eles não sabiam plantar. Então eles eram nômades, viviam de lugares em lugares. Evoluiu para o neolítico. Neolítico é o período da agricultura, da revolução agrícola. Eles passam a plantar, cuidar de animais. Então, se eles plantam e cuidam de animais, eles vão colocar uma cerca. Então surge a propriedade privada. E eles morando dentro desse lugar, eles não vão precisar mais mudar
mudar de lugar em lugar como antes, nômades. Agora eles vão ser sedentários. Então essa é a mudança para o período neolítico. E aí surgem as primeiras civilizações próximo dos grandes rios, por conta dos agrupamentos humanos, como eles viviam da plantação. Eles não tinham técnicas de plantio, de agricultura tão modernas como nós temos hoje. Então eles tinham algumas dificuldades para se plantar devido aos problemas climáticos, etc. Então o que eles preferiam? Se fixavam próximo dos grandes rios. Até porque os rios, na época de chuva, eles enchiam e aí quando passava a época de chuva ele baixava. Então essa região onde ele baixava ficava extremamente fértil para o plantio. Então essa região ficou conhecida como crescente fértil. Crescente porque parecia uma lua crescente. Ia desde do Egito até a Mesopotâmia. Então ficou conhecido como crescente fértil, essa região, tá bom? A gente falou sobre isso também. Então esses povos antigos é a Mesopotâmia, mas também é o Egito Antigo, tá certo? Então, algumas coisas não deu para explicar no bimestre passado, porque falta tempo na história, gente. Não dá pra gente estudar tudo. Por isso que você, que é um bom aluno, você que é um aluno brilhante, você que pensa em passar na universidade, que vai querer fazer uma medicina, tentar o ProUni, tentar o Enem para ter uma nota boa, conseguir o SISU, de repente tentar medicina na USP, você, agora eu tô falando com você, hein? Você que é um intelectual, você que quer aprender mais, não espera o professor falar isso não espera o professor falar, e tem que pesquisar que senão vai perder nota. Não, você tem que pesquisar mesmo sem valer nota, porque você é um aluno brilhante. Então se você é um aluno brilhante, você vai ter que correr atrás. Claro, se você tiver dúvidas, mesmo que eu não passei essa lição, eu vou te ajudar. Professor, você pode me explicar melhor aí, não sei o que, sobre o Egito? Claro que eu vou explicar, certo? Então é isso. Alguns assuntos aqui não deu para explicar no bimestre anterior. Eu vou adiantar. Por que eu vou adiantar? Porque vai chegar a apostila nova para vocês, então eu não acho legal ficar trabalhando uma apostila anterior, sendo que uma nova chegou. Então o que eu vou fazer? Eu já vou começar o assunto da apostila 2, né, da apostila do segundo bimestre. Se necessário for, eu volto. Então quando for falar assim, não sei o que, o Egito Antigo, tal, não sei o que, eu volto e faço uma breve introdução. Tá certo? Então, se for necessário, eu volto e explico novamente. Novamente não, né? Eu volto e explico porque eu não passei por esses assuntos. Mas se você quiser saber melhor sobre esses assuntos que eu não expliquei, eu sugiro você pesquisar no YouTube. Tem tanto vídeo legal, tanta videoaula, tanto documentário. Então, você que é um aluno brilhante, ficou para pesquisar aqui, Civilização do Egito, né? Ou Egito Antigo, os povos... o povo hebreu, né, que ficou faltando também, e os fenícios. Só isso aí, tá certo? Então, Egito Antigo, povo hebreu e fenício, tá bom? Então esse é o assunto do primeiro bimestre que ficou faltando. Então se você quiser pesquisar para ter um conhecimento, uma bagagem cultural maior, fique à vontade. Tem dúvida? Manda mensagem, beleza? Então é isso, vamos lá pro segundo bimestre? É isso. Então, vindo para o segundo bimestre, nós vamos estudar a Antiguidade Clássica. O que é Antiguidade? Antiguidade quer dizer que é a história antiga. Tanto o Egito, os povos hebreus, fenícios, Mesopotâmia, todos eles são povos antigos. Só que há uma certa diferença. Povos antigos, por exemplo, o Egito é um antigo, bem antigo mesmo, né? Lá, tipo 3.000, 4.000 a.C. Agora, aqui, essa Antiguidade Clássica, a gente vai começar a falar de uma coisa antiga, idade antiga, que parece muito presente para nós. Tipo, parece hoje, entendeu? Parece agora, parece as nossas leis atuais. Por quê? Porque é uma parte da história que a gente chama de clássica. O que é clássico? Clássico é o contrário de arcaico. Arcaico é aquela coisa... Gente, eu vou usar entre aspas, tá? Arcaico é aquela coisa velha. Velha que não tem referência hoje. Você fala, não, isso é velho. Não, é tão arcaico. Escuta essa música. Não, essa música é velha. Lê esse livro aí. Não, esse livro aí já foi ultrapassado. Usa essa roupa aqui. Não, essa roupa é velha. Isso aí não, já passou essa moda. Estão entendendo? Então, arcaico é uma coisa que já era, que você não dá. Para, professor, isso aí não. Então, isso é arcaico. Agora, clássico é algo que mesmo sendo antigo, hoje ainda tem referência. Hoje as pessoas olham e falam, nossa, isso aí é top, hein? Nossa, que legal, hein? Por exemplo, se você falar assim, usa esse All-Star aqui, tênis All-Star. Usa esse All-Star aqui. Aí você fala, não, mas o All-Star é antigo. Não, é antigo, mas é top. Até hoje as pessoas usam. Vocês estão entendendo que é uma coisa clássica? Por exemplo, ouve essa música aqui do Caetano Veloso. Caetano Veloso escreveu essa música lá na década de 60, lá na época da ditadura militar, não sei o que. Nossa, que música! Por quê? Porque é uma música que já é um clássico da música nacional brasileira, tá certo? Então, clássico é aquilo que mesmo sendo velho, até hoje tem referência, tem influência, beleza? Então, o que é a antiguidade clássica? Antiguidade clássica é a parte da história antiga que tem referência até hoje. E nós podemos destacar essas duas
civilizações aqui, a civilização grega, né, e a sociedade também romana, tá certo? E ambos possuem palavras que até hoje estão no nosso dia a dia. Por exemplo, vou citar uma palavra aqui na Grécia, aqui, gente. Para eles era como se fosse algo fundamental, que é a tekne. Hoje a gente chamaria isso de técnica. Técnica é você fazer aquela coisa com maestria. Por exemplo, o Messi jogando futebol, o Neymar jogando futebol. Nossa, eles fazem isso muito bem. Por quê? Porque os gregos diriam que eles têm a tekne. Tekne é a técnica. Ele tem aquela coisa que faz dele ser o melhor no que faz. E isso não é uma coisa que você nasce só com isso, no dom. Você pode adquirir com muito estudo, muita prática, muito treinamento. Então você pode ser um ótimo profissional se você fizer um curso técnico, entendeu? Tekne, técnico. Ou se você fizer uma universidade, é lá que você vai se especializar para ser o melhor no que você faz, dominar algumas técnicas, certo? Então é isso. Então a Grécia promoveu isso. Ó, técnica, uma palavra bem atual. Polis. A palavra polis eles usavam para representar as cidades, né? Então, da palavra polis, da cidade, porque assim, numa cidade, pensa a sua cidade, pensa você. A cidade que você mora não tem divergência. As pessoas entre elas às vezes concordam, discordam, às vezes tem crítica entre elas, às vezes tem briga entre elas. Então é preciso, para viver numa cidade, ter organização. E dessa organização surgiu um conceito muito importante da Grécia que tem até hoje, que é a política. Ah, professor, mas eu odeio política. Você pode até odiar, mas você faz parte da política. Por quê? A política é a discussão, a política é a divergência, é quando você concorda ou discorda de uma coisa. Por exemplo, se você chegar, professor, eu não estou me dando bem com essa aula, você poderia me ajudar de outra forma? Isso é política, você está negociando. Política é a arte da negociação. Política é quando um poder ele enfrenta a divergência de outro poder. E aí dessa divergência, das duas, ou sai guerra, ou sai diplomacia. Diplomacia é uma forma de fazer a guerra com negociação. É você colocar as cartas na mesa e falar, ó, peraí, ó, eu tenho isso aqui, ó. Dá pra gente conseguir aquilo? Não, não dá. Então, peraí, então eu ofereço isso também. Não, aí com isso que você ofereceu, dá. Então isso é diplomacia. É uma forma de você fazer, entre aspas, a guerra pela paz. Tá certo? Por exemplo, a China e os Estados Unidos, principalmente na época do governo Trump, eles estavam em guerra. Poxa, mas ninguém deu tiro em ninguém então, porque é uma guerra comercial. Eles chamavam isso de guerra comercial. Os dois concorriam entre eles para ver quem liderava o comércio mundial. Certo? Então, vamos lá. Continuando, então a polis é a cidade e dali vai surgir um conceito de política. É de lá também que surge a filosofia. Professor, isso aí é bem atual, a gente tem aula de filosofia? Exatamente, é isso aí. Então da filosofia surgem pensadores como Platão, Aristóteles, Sócrates, Euclides e uma galera aí, certo? Muita gente da filosofia que tem referência até hoje. Até hoje provavelmente vocês vão estudar Platão, Aristóteles, Sócrates. Política eu já falei, e esse conceito aqui extremamente atual, que é a cidadania, né, da cidade, do cidadão, aquele que mora na cidade, ele discutir, ele participar, ele ter direitos e deveres. Esse é o conceito de cidadania. Você, por exemplo, hoje, você tem direito, mas também tem deveres. Isso é cidadania. Só que na Grécia, nem todos eram cidadãos. Os escravos não eram cidadãos, os estrangeiros não eram cidadãos e pasmem, as mulheres também não podiam participar das decisões políticas, principalmente na época da democracia, no auge de Atenas, as mulheres não podiam participar do processo político, da discussão, do debate, da votação, certo? Mas fica até uma referência, eu sugiro para vocês conhecerem a obra. Procurem, pesquisem na internet, no Google, quem gosta, né, aquele bom aluno, você que é um intelectual, você vai querer ir atrás mesmo sem um professor cobrar nota disso, mas se você quiser ir atrás, pesquisa aí, Aristófanes, A Revolução das Mulheres. Aristófanes, A Revolução das Mulheres. Tenta achar, é uma peça de teatro. Até se você gosta de teatro, se você quer estudar para, professor, eu quero atuar no teatro. Então você vai ter que conhecer, porque isso aí é um clássico do teatro, lembra? Clássico, que mesmo sendo antigo continua sendo atual. Então é um clássico do teatro. Aristófanes, A Revolução das Mulheres. É bem legal, é uma comédia. Ele escrevia comédia. É a tal da sátira grega. Sátira também surge na Grécia Antiga, tá bom? E aí, se você leu, ou você conhece, ou você assistiu em algum vídeo aí, ou assistiu essa peça teatral, deixa nos comentários aí dizendo o que você achou sobre ela. Se você achou legal, zoado, ou sei lá, coloca sua opinião aí. Beleza? Mas continuando aqui. Voltando então, a Grécia Antiga, ela vai fornecer não só a Grécia, como a Roma também. É que Roma eu não preparei aqui para explicar aqui agora, porque serão alvo das nossas próximas aulas, mas eu já vou apresentar aqui para não deixar vocês sem saber. Professor, por que Roma é atual? Gente, vamos lá, vamos falar de idioma. Grécia falava o grego, que é o nosso idioma avô, vamos dizer assim, é o nosso avô, idioma avô. Por que avô? Porque o nosso idioma
pai não existe o idioma romano, né? Porque em Roma eles falavam latim. O que vai acontecer? Roma, depois de um certo tempo, ele vai conquistar a Grécia. Conquistar politicamente e, óbvio, culturalmente. Só que os romanos fizeram uma coisa muito legal, que pra época, pra hoje, a gente vai achar até estranho. Os romanos não chegaram lá e acabaram com a cultura grega. Pelo contrário, eles pegaram os gregos, que eram inteligentes, que tinham a tecne, e colocaram esses gregos para ensinar os romanos. Ou seja, os escravos gregos, né, os gregos foram escravizados para ensinar os romanos a cultura grega. Olha que coisa legal. É tipo a gente ir lá escravizar os Estados Unidos para eles nos ensinarem a fazer iPhone. É tipo isso, entenderam? É uma escravidão estranha. Ó, vai, você é meu escravo agora. Tá, e agora? Eu vou ter que fazer o quê? Quebrar pedra? Não, você vai ter que me ensinar filosofia. Vai ter que me ensinar seu idioma. Então, os gregos meio que ensinaram muitas coisas aos romanos. Estou explicando bem assim, superficial, para vocês entenderem, tá? Então, ensinaram muita coisa aos romanos. E os romanos vão misturar com a sua cultura. Então, do grego com o latim, né? Os romanos falavam latim, os gregos falavam gregos, obviamente. Então, dessa mistura dos dois e com a expansão de Roma, né, que eu vou explicar isso depois, do Império Romano e tal, eles vão chegar nos territórios como onde hoje é a França, Portugal, Espanha, Inglaterra, eles vão expandir. Então, dessa união do idioma grego com o latim, vai surgir outros idiomas, que é o que a gente chama de latino, né? Os idiomas que são de origem latina, por exemplo. Deixa eu dar um exemplo. Por que a gente chama isso aqui de América Latina? O Brasil aqui faz parte da América Latina. Qual que é a América Latina? É a América que fala português, espanhol, francês e que a gente não tem aqui, mas se tivesse italiano também seria italiano. O romeno, se eu não me engano, também é latino. Precisa ver direito, mas eu sei que os principais são esses: português, espanhol, óbvio, por isso que parece tanto, né? Então, quando você fala, por exemplo, quer ver um exemplo? Pega a palavra verdade, e traduz ela pro português, do português pro espanhol, pro italiano, pro francês. Você vai ver que é muito parecido. A palavra cavalo, pega a palavra cavalo e traduz ela para o português, para o espanhol, para o francês e para o italiano. Então você vai perceber que palavras parecem muito. Por quê? Porque elas possuem um idioma mãe e avô, né? Pai e avô em comum, que é o grego, o romano, tá certo? Romano não, né? O latim. Então essa foi a aula de hoje. Vamos para os exercícios. Abra sua apostila aí, então dá um pause no vídeo para você pegar a sua apostila. Soltou o pause, então vamos lá. Na apostila, na página 6, então a aula de hoje é da página 1 até... Página 1 até a 7, tá bom? Então pega a apostila na página 6, nós temos aí 3 exercícios, não sei se vocês vão conseguir ver aí, certo? Na página 6, 3 exercícios. É a apostila 2, tá, gente? A apostila do segundo bimestre. Tem um texto aí, né, que tudo vale em busca de um voto. Eu vou ler com vocês aqui, mas se vocês quiserem ler sozinho, é só adiantar o vídeo, certo? Adianta o vídeo, mas eu vou ler aqui. Tudo vale em busca de um voto. Para ganhar o favor popular... deixa eu só fazer uma contextualização. Esse texto aqui é de Cícero. Cícero, ele viveu na Roma Antiga, ele era um político, né, da Roma Antiga, ele tá meio que dando umas dicas de como ser político, beleza? Então vamos lá. Para ganhar o favor popular, o candidato deve conhecer os leitores por seu nome, elogiá-los e bajulá-los, ser generoso, fazer propaganda e levantar-lhes a esperança de um emprego no governo. A generosidade é um tema amplo. Talvez sua renda privada não possa atingir todo o eleitorado, mas seus amigos podem ajudá-lo a agradar a plebe. Ofereça banquetes e providencie que seus amigos façam o mesmo, procurando atingir os eleitores ao acaso e o eleitorado específico de cada tribo. Quanto à sua imagem, espalhe que você fala bem, que os coletores de impostos e a classe média gostam de você, que os nobres o estimam, que os jovens se amontoam à sua volta, assim como os clientes que você já defendeu e que veio gente do campo e de cidades do interior até Roma explicitamente para apoiar a sua campanha. Faz com que os eleitores falem e pensem que você os conhece bem, que você é generoso e aberto e que mesmo antes do amanhecer sua casa está cheia de amigos, que você fez promessa para todo mundo e que as cumpriu, realmente, para a maior parte das pessoas. Sua campanha, na medida do possível, deve levantar contra seus adversários suspeitas negativas, apropriadas às suas personalidades, envolvendo crimes, vícios e corrupção. Olha a dica que o Cícero está dando para ganhar voto. Então, um político atual, se você que está assistindo aí quiser ser político e ganhar muito voto, é isso que você vai ter que fazer. Provavelmente os políticos atuais, eles conhecem isso aqui, ó.
Quer ver? Ó, vamos lá, não vou ler não, né? Vou apresentar para vocês aqui, ó. Olha as dicas do Cícero, lá da Roma Antiga. Olha o que ele fala. Para você ganhar o apoio das pessoas, você tem que conhecer o eleitor pelo seu nome. Então, quando chega aquele político assim, ó, fala: ô João, e aí João, como é que você tá? Tudo bem, João? Ô meu amigo Roberto, e aí, beleza? Como é que você tá? Ô Adriano. Então, quando o político chega falando o seu nome, não é porque você é importante para ele, é porque ele tem uma estratégia do Cícero que ele tem que lembrar o seu nome para você se sentir importante. Entenderam? Mas continuando aqui. Aí ele tem que elogiar e bajulá-los. Então ele fala assim: ô Maria, como é que você tá, Maria? Tudo bem? Tá estudando, Maria? Não, você era uma ótima aluna, Maria. Você é uma pessoa extremamente inteligente, tá na sua cara aí, ó, como você é inteligente. Ó, a malandragem, certo? Cícero já ensinava isso. Fazer propaganda e levantar-lhe a esperança de emprego no governo. Maria tá trabalhando? Tá trabalhando? Não tá? Poxa, Maria, não tá trabalhando. Não, peraí. Quando eu ganhar, você vai trabalhar comigo? Porque você é uma pessoa inteligente igual você, não vai ficar de fora do governo? Não vai. Claro que vai trabalhar comigo. Ou seja, promessa de emprego no governo. Continuando. A generosidade é um tema amplo. Talvez sua renda privada não possa atingir o eleitorado. Então, ajudar as pessoas. Falou: Maria, mas como é... O que? Tá passando necessidade? Não, vou mandar uma comida pra você lá. O que você tá precisando? Não, tá precisando de leite? Vou mandar leite pra lá pra sua casa. Aí alguém vai falar: ô Adriano, mas você não tem esse dinheiro. Não tem, mas você vai ajudar. Por quê? Porque você vai ter emprego no governo comigo, então você vai lá ajudar ele. Ela vai ajudar. Então usar os seus amigos para ajudar os eleitores. O que mais? A imagem espalhe que você fala bem e que os coletores... Então, espalhe que você é um cara querido. Oh, mas tô com fulano, ciclano, Beltrano gosta de mim, o João gosta de mim, a Maria gosta de mim, o Manuel gosta de mim, todo mundo gosta de mim, porque eu falo bem, eu falo muito bem, certo? Então isso é uma estratégia política. Política não, uma estratégia eleitoral. Política é diferente, política é coisa boa. Eleitoral é outra parada, que as pessoas fazem tudo para ganhar voto. Tá, resumidamente é isso. O Cícero tá dando umas dicas aí para você ser um candidato ligeiro e ganhar muito voto. Se isso é certo ou errado é uma outra história, porque entra o conceito de ética, que também surgiu na Grécia Antiga. Ética, eu já vou apresentar para vocês porque é importante. Ética não é o que é certo e errado, é o que é certo e errado para você. O que é certo e errado para você pode ser certo ou errado para outra pessoa. Tá bom? Por exemplo, vamos supor, que eu vou dar um exemplo para você. Se eu perguntar para você aqui nesse vídeo agora: ô, você acha certo roubar? É claro que você vai falar assim: não acho certo, roubar é errado. Certo? Isso é a sua ética. A ética que você foi formado, você considera errado roubar. Agora, vai lá no, sei lá, no meio da cadeia, certo? Lá onde ficam os presidiários, certo? Que cometeram crimes. Então vamos supor que tem uma roda lá de 10 presidiários. E aí você chega pros caras lá e fala assim: ô, vocês acham certo roubar? Eles vão te dar uma outra resposta. Falar: certo não é muito certo não, mas a gente tá roubando, pegando de volta o que roubaram da gente. Eu fui roubar os ricos lá, porque os ricos é tudo ladrão também. Vocês estão entendendo? Então há duas formas de explicar. Então ética é bem isso. Então, se eu perguntar pra vocês agora aqui: mentir é certo? Vocês vão falar assim: professor, mentir é zoado, não é legal mentira, né? Não é legal, a gente não gosta de mentira. Agora, pergunta pra esse político aqui. Falou: cara, você tá mentindo pras pessoas? Ele vai falar: não tô mentindo, eu tô só fazendo isso pra gente conseguir voto, porque se a gente não conseguir voto, como é que a gente vai ser eleito pra colocar nossas ideias lá no governo? Entendeu? É isso, é ética. Então eu não vou condenar o político dizendo que ele tá certo ou que ele tá errado. O julgamento fica com vocês aí que tá assistindo o vídeo. Beleza? Se quiser interagir com a gente aí nos comentários, pode deixar nos comentários aí o que você achou das dicas do Cícero sobre política. Deixa nos comentários aí. Ou você já viu algum político fazendo isso? Ou já fizeram isso com você, com seus pais? Chamar pelo nome, oferecer favores, oferecer emprego. É isso aí, coloca nos comentários aí. Agora vamos para o exercício. 1. Cite e explique alguns conselhos dados por Cícero aos políticos no texto anterior. Tá fácil, né? O que ele ensinou? Ele ensinou que você tem que chamar pelo nome, ele ensinou que você tem que dar favores, que você tem que elogiar, tem que bajular, tem que dar emprego no governo. É isso. Pause para responder. Solta o pause e vamos pro 2. Na opinião de Cícero, a que o candidato deveria agradar e por quê? Ele teria que agradar a classe média. Não é isso que ele tá falando aqui, ó? Aqui, ó. Agradar as pessoas que têm poder, porque elas são influentes. Por exemplo, você tem que agradar os coletores de impostos, a classe média, os nobres. Por quê? Porque são pessoas influentes. Então é a mesma coisa que eu falo assim: ó, o professor gosta de mim, o médico gosta de mim, aquele empresário tal lá gosta de mim. Por quê? São pessoas influentes. E essas pessoas acabam influenciando outras pessoas. Mas peraí, se o Adriano é uma pessoa que é professora, inteligente, gosta do político, então também tem que gostar. Entendeu? É mais ou menos assim. Então, na opinião do Cícero, quem um candidato deveria agradar e por quê? As pessoas influentes. Por quê? Porque elas são influentes, elas podem ganhar mais voto para você. Certo? Essa é a 2. Pause para responder.
Soltou o pause e vamos para o 3, da página 6. Alguns conselhos de Cícero são usados por políticos atualmente? Sim, né? Sim. Quais? Debate em sala de aula. Então, como a gente não está em sala de aula, coloca aí quais estratégias você já viu. É a mesma coisa que você colocou nos comentários aí, pode responder nesse exercício aí, tá bom? Agora vamos para a página 7. Na página 7, é isso mesmo, página 7. Tem um textinho aí, né? Aqui, ó, página 7. Na apostila do segundo bimestre, tá? Então, vamos lá. 1. FUVEST 2013, tá bom? Não esqueçamos que o processo de formação de um povo e de uma civilização gregos não se desenrolou segundo um plano premeditado. Ou seja, a civilização grega não foi pensada para ser dessa forma, tá bom? Não foi pensada, ela não foi premeditada, ela não foi planejada. Nem de maneira realmente consciente. Tentativa, erro e imitação foram os principais meios. Então, tentava, imitava, copiava outras civilizações, copiou o Egito Antigo, né? O próprio Egito Antigo, ele influenciou os gregos em algumas coisas, tá certo? Então, principalmente por conta da cultura de Creta, da ilha de Creta, ficar muito próxima do Egito Antigo, então tinha a influência de algumas coisas da cultura egípcia, tá bom? Vamos lá, voltando. De tal modo, e de uma certa margem de diversidade social e cultural, a miúde muito marcada caracterizou os inícios da Grécia. De fato, nem o ritmo, nem a própria direção da mudança deixaram de se alterar ao longo da história grega. Então, o texto está falando que a Grécia era um lugar de muita diversidade, de uma cultura muito variada. Não era tipo um povo unido, igual entre eles, acreditavam num Deus só, nada disso. Cada lugar, cada cidade grega, cada polis grega era diferente uma da outra. E isso que é legal, isso que faz a Grécia ser uma coisa bem interessante, por conta da diversidade cultural, tá bom? A. Indique o elemento imitado de outros povos e outras culturas, outras sociedades que teriam estado presentes nos inícios da Grécia Antiga. Nós podemos destacar que muita coisa da Grécia veio da ilha de Creta. A ilha de Creta estava muito próxima do Egito, então tem uma influência do Egito também. Da ilha de Creta, eles pegaram algumas práticas como criação de cerâmica, plantação. Eles na Grécia era uma região muito rochosa, então era ruim para fazer agricultura, para plantar feijão, plantar trigo, como no Egito, não dava. Então o que eles optaram por fazer? Eles plantavam uva, porque uva é aquela plantação bem bonitinha, que é no alto, assim e tal. Então eles plantavam uva, as plantações de oliveira também para fazer azeite de oliva, tá certo? Então era uma prática muito forte na Grécia Antiga. Então o que a gente pode destacar de imitado de outras sociedades? Algumas práticas agrícolas, práticas comerciais também, e até a arte, né, que eu falei das cerâmicas, que vem da ilha de Creta, tá bom? Vamos para 2, para B, né, no caso B. 7, B, tá? O exercício 1 da página 7, B. Ofereça pelo menos 2 exemplos do que o autor chama de diversidade social e cultural que caracterizou os inícios da Grécia. Então, os inícios da Grécia, né, ela foi formada, depois eu vou explicar isso melhor, por vários povos, né, que são os dórios, os povos eólios, são vários povos que chegaram de vários lugares diferentes. Isso vai fazer com que a Grécia tenha diversidade cultural. Eu vou explicar isso melhor depois, mas, por exemplo, vocês já devem ter assistido filmes, como, por exemplo, Os 300 de Esparta. A sociedade espartana era muito divergente, muito diferente da civilização ateniense. Então é uma diversidade cultural que a gente pode destacar aí. Cada cidade tinha um deus diferente. Por exemplo, o deus de Atenas era a própria Atenas. Então você ia em Argos, era outro deus. Você ia em Esparta, era outro deus que era o deus da cidade. Só que a Grécia não fazia assim, tipo, o meu deus é de verdade e o seu é de mentira. Não, meu deus é bom, o seu é mau. Não tinha isso. Eles uniram meio que todas as culturas. E eles se encontravam. Depois a gente pode falar também sobre os Jogos Olímpicos que surgiu na Grécia, que é algo clássico também, né? As Olimpíadas tem até hoje. Então, dos Jogos Olímpicos era como se fosse um ritual, não era um esporte de alto rendimento para ver quem ganha, quem perde, não, era meio que como se fosse um ritual para os deuses, né? Que viviam no Monte Olimpo, né? Por isso que é Olimpíada, tá certo? Então, era uma forma de mostrar essa diversidade cultural de todos os povos, a cultura deles era diferente entre eles, beleza? Que vocês respondam os exercícios da página 6 e 7, espero que vocês tenham gostado da aula. Não se esqueça de preencher a lista de presença, né, que fica na descrição do vídeo. Não se esqueça de deixar um like, um comentário legal aí para impulsionar o canal, beleza? Me seguir nas outras redes sociais, tem o Instagram, tem o Facebook, tem o Twitter, e é isso, vamos interagir aí mais esse bimestre, espero que vocês estejam gostando, e aquele abraço, beleza? Abraço, professor Adriano Leles, tenha um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite, não sei que hora que você vai assistir esse vídeo, e fica na paz. Valeu!